faremos agora a nossa aula de história de hoje. Começaremos pela página 330. Lá na 329 está o título do nosso texto: As transformações sociais e políticas em Atenas. A monarquia foi a primeira forma de governo em Atenas. O poder era exercido por um rei, intitulado Basileus. Aí abaixo nós temos o vocabulário e mais um texto, aspectos culturais da Grécia Antiga. As cidades-estados gregas enfrentavam muitas guerras entre elas mesmas e contra impérios da Ásia e da Europa, que invadiram a Península Báltica. Façam a leitura para que possamos ir para a próxima página. Quando chegamos na próxima página, nós temos a continuação do texto. Está aí, ó, Zeus, Deus do céu e o Senhor do Olímpio. Aí nós temos aí vários nomes de deuses que eles acreditavam na época. Tem Atena, Ares, Afrodite, certo? Acreditavam também na existência de semideuses e heróis, que seriam seres mortais, mas capazes de praticar ações próprias dos deuses, como é o caso de Teseu, herói ateniense que matou o Minotouro, monstro metade homem, metade touro, que vivia no palácio do rei Minos, na ilha de Creta. Certo? Continuem a leitura para que possamos ir para a próxima página. Quando chegamos na página 332, nós temos aí a fotografia do templo da deusa Atena, que depois foi transformado em igreja e mesquita, o que é um templo muçulmano. Essa foto é de 2005. Tem também trechos falando sobre a filosofia e as ciências e os esportes, certo? Façam a leitura. Na página 333, que será a nossa última página de hoje, nós temos a continuação do texto. Não vou ler o último trecho com vocês. No último dia dos jogos, os vencedores das provas eram aclamados, coroados com ramos de oliveira e, em uma procissão solene, dirigiam-se ao templo de Zeus. Aí finaliza falando sobre os esportes, certo? Atividades. Quais foram os povos que deram origem aos gregos? Então, se a gente olhar no texto, são os aqueus, eólios, jônicos e dóricos. 2. Como as características geográficas da Grécia influenciaram na característica das cidades. Marque com X a resposta correta. Então, está assim: o interior formado por planícies favoreceu as comunicações e centralização política? Não. O litoral recortado incentivou a navegação e o contato marítimo entre cidades? Sim, o contato era marítimo. Então, essa é que vai o X. O anterior montanhoso, né, favoreceu o aparecimento de um único governo para toda a Grécia? Não. Não é verdade, então não vai o X. O litoral muito recortado impediu a navegação e incentivou a agricultura no interior? Não. O contato era totalmente marítimo, então não foi impedido a navegação. Então, esse também não vai o X. O X só vai no segundo. 3. Cidade-estado em que nasceu a democracia. Qual foi a cidade-estado que nasceu a democracia? Foi Atenas. B. Cidade-estado militarizada e com atividades voltadas para a guerra. É Esparta. Cidade-estado em que só os homens nascidos nela eram cidadãos. Atenas também. Cidade e estado em que foi criada a lei do ostracismo, também foi Atenas. Cidade e estado em que os guerreiros matavam os escravos para treinar combates. Era Esparta, né? Que era cidade-estado
militarizada. F. Cidade-estado em que as mulheres praticavam atividades físicas para manter a saúde e ter filhos saudáveis. Também era Esparta, né? G. Cidade-estado em que, apesar de haver participação política dos cidadãos, havia um grande número de escravos. Era Atenas. 4. Por que dizemos que nossa cultura tem grande influência da cultura grega? Então, assim, porque a cultura grega, ela foi transmitida aos povos da Europa e Ásia, e passou de geração a geração até a atualidade, misturando-se às culturas posteriores. Aí abaixo tem a nossa última pergunta. 5. Registre o nome de 3 deuses gregos. Então, onde que vocês vão procurar isso, ó? Lá na página 331, vocês vão escolher aí, colocar 3 números de deuses gregos, ok? Lembrando que estou disponível para dúvida, é só me chamar. Um beijo.